Olá! Eu prometi um vídeo para vocês falando sobre como eu faço as minhas orações de manhã e como que é esse momento. Eu quero deixar assim claro que é a fórmula que eu encontrei para mim, que mais se encaixa para as minhas necessidades. O que eu tô dizendo aqui é um caminho que eu segui, mas que cada um vai encontrar o teu. Então, assim, eu gosto de ler a Bíblia, Deus fala comigo através da Bíblia, eu sinto muito a presença dele através da minha leitura na Bíblia. Então, para mim, já virou uma necessidade muito grande, porque eu tenho a necessidade de conversar com ele todo dia. Eu sinto a necessidade de ouvir o que ele tem para falar para mim todo dia. Então, é através da Bíblia que ele fala para mim. E eu percebi que tem um segundo passo, porque eu acordo de manhã, venho muito cedo, venho, oro, faço meu momento de oração e depois eu vou tomar banho. Então eu escuto ou converso, ou às vezes eu trago alguma coisa para ele e depois o Espírito Santo, na hora do meu banho, responde. Então, assim, é um processo muito particular meu, mas que eu acho que dá para vocês aproveitarem alguma coisa. E por isso eu aproveitei para deixar aqui para vocês. Então, foi através de uma ministração, não foi uma ministração, um dos vídeos do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. É um vídeo isso foi dia 29 de julho. Dia 29 de julho foi quando eu realmente mudei. Eu falei, eu preciso me encontrar com Deus todos os dias. Eu preciso ter esse momento com Ele. Então, eu até marquei a data aqui porque foi um momento de decisão. Porque a gente, por vontade, a gente não vai. Eu tinha vontade, mas eu não ia. Mas eu decidi. Nos primeiros dias eram meia hora, 20 minutos, eram menos. Hoje eu, se deixar, eu passo horas aqui, porque eu gosto muito, me faz muito bem, tá? Então eu vou deixar aqui, são 4 passos, né, que eu faço, tá? Então o primeiro passo é a adoração. Então eu vou colocar uma música, nessa música eu começo a buscar a presença de Deus. Posso colocar uma música que a gente chama de soaking. Se você colocar no YouTube, soaking, existem de várias igrejas e ela vai. Uma música bem instrumental, sabe? Aquelas que fica no fundo de uma música, é bem interessante. Então, às vezes eu uso soaking, às vezes eu ponho um louvor e começo a trazer a consciência de que eu estou buscando a Deus e vou orando, né, intercedendo, Senhor, eu venho aqui na tua presença, Paizinho amado, né, que a gente é filha. Então, pegar trago as minhas emoções, pego as minhas emoções, meus sentimentos, minhas preocupações, deixo um pouco de lado e me conecto com Ele, vou buscando Ele em amor, em carinho, né? Eu vou trazendo esse momento pro meu coração até eu sentir totalmente a presença dele. É possível, você consegue. Então, e às vezes a gente tem que forçar a mente, porque a gente tá com uma preocupação tão grande e é uma coisa que às vezes a gente tem que forçar a nossa mente, né? E as nossas emoções. E é isso, esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo a gente chama de adoração. O segundo passo é ler a palavra. Então, eu vou pegar a Bíblia e aí eu já começo orando. Senhor, que o Espírito Santo me revele o seu desejo, a sua vontade, a tua palavra, que eu tenha discernimento, sabedoria para entender. É incrível como nesse momento eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia e isso mudou demais. Então, eu falo, ele fala, né, o Douglas fala, né, que é um tempo de ouvir a voz de Deus. Deus fala através da sua palavra, que é a Bíblia. Nós precisamos nos alimentar. Tem feito muito bem para mim. É como um combustível para minha vida. É um combustível. É lógico que tem momentos que apaga isso na minha mente, mas na maioria das vezes as promessas dele me fazem assim muito bem. Então, aí como que eu faço? Eu leio a Bíblia na sequência. Então, eu leio 1, 2 capítulos. Se é um capítulo muito grande, às vezes tem horário
Então, às vezes eu demorei um pouco para levantar, que acontece às vezes, principalmente nesse período agora da gravidez. Então, eu leio 1 ou 2 capítulos, medito, aí eu leio tudo e vou pedindo, né? Para Deus estar me aconselhando, né? Me revelando. Geralmente eu grifo um versículo que chamou muito a atenção e assim vou indo. Então, isso me ajuda a renovar a mente diariamente, que eu quero deixar isso bem claro, assim, porque é muito bom. Então, esse é o segundo passo, tá? Ler a palavra. O terceiro passo é a meditação. Então, depois que eu li, geralmente eu vou circulando ali os versículos que mais me chamaram a atenção, ou grifando, e depois eu vou meditar. O que Deus queria, né, encher. Aí ele diz assim: encher a mente da verdade, pegar aquela palavra que eu li e colocar no meu coração. Falar com a minha alma, anotar eu anoto no meu caderno. Então eu tenho aqui o meu diário de oração. Então geralmente aqui eu coloco o capítulo que eu li e anoto. Anoto aqui o que eu entendi, o que aquela palavra falou comigo. Porque às vezes o que a gente entende não é exatamente o que a palavra quis dizer. E se eu tenho dúvidas, às vezes acontece, eu busco no YouTube, ou eu pego uma Bíblia que tem comentários e para eu entender a parte histórica do que aconteceu, às vezes não é muito claro para mim, e aí eu tento buscar entender e trazer isso para minha realidade, trazer para aquilo que para minha necessidade. E eu trago ali e faço uma oração, vamos dizer assim, né? Tanto que hoje, vou citar um exemplo, hoje, dia 22 de maio, falava sobre um capítulo, segunda Crônicas, no capítulo 19, falava de um mal entendido do rei Amon, que esse mal entendido dele com o rei Davi causou uma guerra. E então, eu anotei, né? Nos ensina a tomar como cuidado com pré-julgamento. Ele fez um pré-julgamento com relação a Davi e aí ele causou uma guerra. Então, para mim foi essa lição de tomar cuidado com o pré-julgamento. E eu orei em cima disso. Falei, Senhor, né, que o Senhor, se eu tiver fazendo um pré-julgamento, ou se eu tiver tomando alguma decisão errada, ou olhando, observando alguma pessoa e fazendo um pré-julgamento incorreto para alguma situação, que o Senhor abra os meus olhos, meu coração. Então, é basicamente mais ou menos isso que eu faço. Aí vem que é a quarta parte, que é orar, né? Então, eu pus meu entendimento e depois eu oro. Para finalizar esse tempo, né? Então, a oração. Consciente da presença, ainda, né? Como combustível da palavra já me alimentou o meu coração e eu vou falar com Deus sobre o que eu li. Então, orar na Bíblia usando as palavras que eu li, né? Isso é muito importante. Aí ele fala, né, que foi o que eu trouxe, né, questões para minha vida, se é alguma coisa que eu identifiquei, se, por exemplo, se eu estivesse fazendo um pré-julgamento, se eu estivesse falado, olha, Thaís, você tá fazendo pré-julgamento do Vinícius com relação a uma situação e tal, eu pedi perdão, né, e assim por diante. E rasgar o meu coração, né, não ter medo de falar, não tenha medo, é você e ele não vai fazer pré-julgamento, ele sabe o seu coração. Então, é bem interessante isso. Rasgar seu coração pedindo perdão pelos seus pecados, pedir para que ele mostre os pecados, alguma coisa que esteja sondar o seu coração, sem medo, né? Interceder pela minha família, igreja, ministério. Então, é tudo isso. Então, desde o dia 30 de julho, vai fazer quase um ano, eu tenho feito isso. E isso tem sido muito bom para mim. Tem sido uma ferramenta muito boa para mim. Nesses últimos meses, Deus fala muito comigo. Então, era isso que eu queria. Se você, assim, tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, como que mais?
uma sugestão, eu tô aqui. E espero que esse vídeo, esse comentário aqui ajude você de alguma forma, tá bom? Então é isso. Vale a pena. O Douglas Gonçalves falou, faça isso por 30 dias, depois você vem me contar. Eu fiz por 30 dias, eu fui lá contar pra ele e foi muito bom. 30 dias onde eu senti realmente a presença de Deus, uma transformação, uma visão melhor do meu dia, de acordar e ver o meu dia de uma forma bem melhor, bem mais feliz, mais me sentindo mais preparada para as dificuldades, tá bom? Um beijo, até mais!